Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Pois é, Ulisses Neto prometeu falar sobre a matéria da The Economist, falando sobre o presidente Michel Temer, que a gente sobre ouviu. Cerveja também? Sobre cerveja também. Será que fala sobre cerveja ou... A cerveja aqui é maravilhosa. É boa, né, Ulisses? Esse é um assunto que eu gosto de discutir. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu estava até ouvindo essa história, né, do presidente Temer falar sobre a cerveja lá em Blumenau. Aqui o governo anda brigado com o consumo de cerveja, porque saiu o orçamento britânico para o próximo ano fiscal e vai ter aumento no preço da cerveja, também no preço do tabaco, tudo para aumentar a arrecadação britânica e equilibrar as contas. Mas cerveja é o que não falta aqui nos bares, né, nos pubs, tradicionais pubs britânicos. Agora, Thiago, sobre essa entrevista, né, que até o Vitor Regina citou na The Economist, a gente sabe que essa revista inglesa ela costuma dar bastante destaque para o Brasil, mas como a situação econômica e também política do país caiu muito, né, declinou muito nos últimos anos, também decaiu o destaque do Brasil na The Economist. Há essa entrevista com o presidente Michel Temer, mas um destaque assim, bem relativo, na verdade. O Brasil já foi capa da revista tantas vezes, dessa vez ficou ali mais escondidinho no setor de notícias das Américas da The Economist. E a entrevista não traz muita coisa que a gente não esteja já habituado a ouvir no nosso noticiário, né? Claro, é voltada para o público que não acompanha o Brasil todos os dias, mas o ponto principal é isso que o Vitor Regina falou sobre o presidente Temer, nas palavras da Economist, não parecer, para a repórter que fez essa entrevista, não parecer muito preocupado com a situação dele, com o fato de que muitos brasileiros mostram desprezo pela figura do presidente, pelo jargão fora Temer, né, ter ganhado tanta força nas ruas, e que ele afirma preferir ser um presidente impopular a um presidente populista, né? Porque pretende passar algumas reformas importantes nos próximos meses. E aí a revista fala sobre a reforma da Previdência, que inclusive o Michel Temer, o presidente, disse que ele mesmo é um beneficiado, né, desse sistema que existe aí no Brasil e permite que pessoas se aposentem com 55 anos de idade, como ele cita o próprio caso, e também sobre a questão das legendas, né, porque ele diz que o Brasil não tem partidos, o Brasil tem legendas, e que a reforma política também é muito importante. Algumas medidas estão sendo discutidas no Congresso. E aí a The Economist fala o seguinte: muita gente zomba da possibilidade do Michel Temer ser a solução, né, fazer parte da solução para o Brasil, por causa de todas as acusações envolvendo o partido dele e até de seus aliados próximos. Mas a revista diz o seguinte: ele faz um esforço, deixa muito claro seu apoio à Operação Lava Jato, por mais que algumas pessoas não acreditem nisso, mas a imagem que ele transparece é muito positiva na relação a apoiar a Operação Lava Jato, e ele se tornou um presidente por acidente, mas que no final das contas pode acabar entrando para a história do Brasil como um presidente que trouxe reformas muito importantes para a economia do país, Thiago. E aí, professor? Como o Ulisses já destacou... Que contexto ele se encaixa? Essa revista já deu cada fora também, né? Vamos lembrar a capa sobre o Brasil e tal. Primeiro o Brasil decolando, depois o Brasil caindo. Isso, então falou um monte de bobagens e tal. Agora, eu acho que o presidente não está num momento de felicidade. Parece um jogador de futebol quando está em má fase. Muitas declarações infelizes. Então, algumas vezes, igual o jogador, é melhor ir para o banco de reserva. No caso do presidente, é melhor muitas vezes ficar calado. Muitas vezes, a palavra é prata e o silêncio é ouro. Olha que originalidade minha. Aí, essa história, eu prefiro ser popular do que populista. É como que ser populista é ser popular, né? Tá errado, né? É um tipo de relação absolutamente equivocada, né? Ele acabou embaralhando um pouco essa questão sobre as mulheres, dizendo que elas deviam fiscalizar o supermercado. Mas só fiscal do Temer, já teve fiscal do Sarney. Não sei se os mais novos não assistiram isso, mas o Brasil endoideceu entre fevereiro, março, abril, maio de 1986. E tinha uma revista, inclusive, que distribuiu bigodinhos. Era um bigodinho que as pessoas punham, era uma coisa inacreditável. E tinha o Bottom, sou fiscal do Sarney e tal. Tem gente que chegou a fechar Curitiba. Em Curitiba, em nome do povo brasileiro.
brasileiro. Em nome do presidente, eu fecho esse suposto. Então a idiotia nacional Mas o é problema incrível. do Temer é que ele não colocou esse papel das mulheres no fiscal. Ele acha que as mulheres cuidam só da casa. Da casa. Esse é o Não, problema. A conotação foi essa. Foi não de uma- é nem fiscalizar o meio de preço. Foi de uma infelicidade, assim, Se absoluta ele tal. falasse, infelizmente, da dupla jornada, aquela coisa toda, é uma E coisa, mesmo a né? sociabilidade da cerveja, também essa fala agora que nós vimos há minutos atrás, tal, a sociabilidade da cerveja, tal, realmente é muito ruim. Então, de certas horas é melhor ficar calado, tal. Agora, a repercussão, claro, no exterior, acho que ninguém entende. O Brasil é um país difícil, né? Não é um país para iniciantes, e muito menos para estrangeiros entender o Brasil. É muito complicado. Imagina a tarefa do Ulisses quando pergunto, você é brasileiro? Aí ele fala que é brasileiro, alguém quer perguntar sobre o Brasil e exige do Ulisses uma resposta breve. Como é que você responde, Ulisses, quando eu falo, por que o Brasil é assim? Você responde como? É difícil mesmo, viu, Vila? E o que eu sempre digo é essa frase que você usou, olha, o Brasil não é para principiantes, essa aqui é uma frase já antiga. Agora não me lembro Acho que quem é o Tom autor Jobim. da frase. Foi o Tom Jobim, né? Atribuído ao Tom Jobim. Mas é a verdade, porque as complexidades do país são muito grandes, principalmente porque a forma como os europeus enxergam aqui das estruturas políticas, das estruturas até econômicas, tudo ser muito direto e muito claro, né? Sim. Então, às vezes, um escândalo político no Brasil ganha uma proporção de algo que aqui... às vezes um escândalo político na Inglaterra ganha uma proporção por coisa pequena, né? Eu posso citar para vocês um ministro do governo que foi demitido porque gritou com um policial na porta de Downing Street. Algo que no Brasil tem ministro do governo que é acusado de desviar milhões e milhões de reais e não caiu até hoje. Então, eu acho que esse é o ponto principal que os estrangeiros têm muita dificuldade de entender no Brasil. Mas tem tanto problema grande para resolver no Brasil que para chegar nesses pequenininhos, né, e que vão moldar a sociedade, ainda falta um caminho longo a ser percorrido.